Olá, seja super bem-vinda à nossa aula preparatória de número 2. Ontem nós tivemos a aula número 1, que foi uma introdução ao Canva. Eu te mostrei como que você cria a sua conta lá, quais são os recursos que o Canva oferece, o que você pode criar resumidamente e algumas das opções que nós vamos utilizar durante o nosso desafio, que são os posts do Instagram, tanto para o feed quanto para os stories. Então, caso você não tenha visto a aula de ontem, é importante que você esteja com tudo claro. Então, se você já tem a sua conta no Canva, já sabe como usar basicamente, você não precisa se preocupar tanto. Mas caso você não saiba, é muito importante que você já tenha o terreno preparado para quando começar o nosso desafio amanhã. Caso você não tenha visto, provavelmente você recebeu um e-mail com o link para a aula de ontem, ou você também pode ir no nosso canal do WhatsApp, que o link também foi disponibilizado lá, certo? Então, bora partir para a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre identidade visual. Senhor, um bicho de sete cabeças? Não, calma, vai dar tudo certo e você vai ver que não é tão difícil assim. E bora lá para a nossa segunda aula. Então, vamos falar sobre identidade visual. Essa é a nossa aula 2, como eu já tinha falado. Então, o que é uma identidade visual? Ela nada mais, nada menos é do que um conjunto de elementos que representam a sua marca. Quais são esse conjunto de elementos? Primeiro você tem as cores, que são as cores que você sempre vai utilizar em todo o material da sua marca. Então, no nosso caso, por exemplo, falando do Instagram, essas são as cores que você vai utilizar em todos os seus posts, nos seus stories, nas capas de Reels, de IGTV. Por quê? Porque são as cores que identificam a sua marca. Além disso, nós temos fontes. Por que você precisa também ter uma combinação de fontes? Porque cada vez que você utilizar uma fonte diferente, as pessoas que acompanham a sua página vão ficar meio confusas. Elas não vão simplesmente de bater o olho saber que aquilo é seu. Isso tanto para as cores quanto para as fontes. Isso vai te ajudar a manter certa organização, digamos assim, e ajudar as pessoas a identificarem a sua marca com mais facilidade. No caso, o seu post, o seu reel, seja o que for, com mais facilidade. Um outro elemento muito importante na identidade visual é a logo. Nesse caso, no nosso caso, muitas de nós não utilizamos uma logo. Por quê? Porque o negócio ainda não está tão grande, você não conseguiu pagar um designer para fazer uma logo para você, ou talvez não é tão interessante nesse momento, mas a logo também é um elemento que compõe a identidade de marca. E por fim, os símbolos, né? Cada marca ela tem um símbolo. Por exemplo, se você pensa na Nike, a Nike tem um símbolo que você não precisa de cor, você não precisa do nome, você não precisa de nada para saber que ali é a Nike. Ou a Adidas, ou alguma outra marca, por exemplo, uma marca de carro, a Fiat, por exemplo. Você vendo o símbolo da Fiat, se bem que o símbolo da Fiat é o nome, né? Deixa eu pensar, Volkswagen. Você vendo o símbolo da Volkswagen, você já sabe que aquele carro é da Volkswagen. Você não precisa que esteja escrito lá para você identificar isso. Então, esses são os elementos que compõem a identidade de uma marca. E quando a gente fala disso, a gente vai trazer isso para o mundo do Instagram, não tão a ferro e fogo, digamos assim, mas utilizando alguns elementos que sim vão representar a sua página do Instagram, a sua loja, o seu consultório, seja o que for. Para que serve e por que é bom ter uma identidade de marca? Antes de qualquer coisa, é bom que a gente tenha em mente que as cores, elas sempre vão representar alguma coisa. Todas as cores representam algo. Mais para frente nós vamos ver alguns dos significados das cores, mas quando as pessoas batem um olho, seja no seu post ou em qualquer outro elemento da sua marca, o cérebro dela recebe uma mensagem. Isso é inconsciente, é claro que não é consciente, mas inconscientemente ela recebe uma mensagem. E isso é passado pelas cores. Além disso, ele vai falar muito sobre a sua marca, então as cores que você escolhe vai dizer, por exemplo, se no meu caso eu escolhi o roxo. O roxo é uma cor muito ligada à criatividade. Então, qual é a mensagem que o cérebro da pessoa recebe? É exatamente essa de criatividade. Por isso que eu escolhi, não foi à toa que eu escolhi o roxo. Foi para que você, quando olhasse para um post meu, você recebesse inconscientemente essa mensagem. E cria identidade, que é
representar a sua marca nesse universo de tantas outras. Então, vocês não precisam que eu coloque sempre a minha assinatura em um post, por exemplo, porque você já, muito provavelmente, se já me acompanha há algum tempo, está acostumada com as minhas cores verde e roxo. Então, mesmo que eu não coloque lá a assinatura @elifátima, você vai saber que aquele post é o meu. Ou se você vê ou se você vê essas cores em algum outro lugar, vai acender um alerta. Talvez alguém que copie, talvez alguém que tire o meu nome e poste aquilo no nome dela. Você vai falar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Então, é exatamente isso para construir a sua identidade de marca. Eu trouxe aqui alguns exemplos para você. Essas duas cores, elas são associadas a uma marca, uma grande marca, o laranja e esse azul escuro. Será que você consegue pensar qual marca que essas duas cores são associadas? Vou te dar uma dica, é um banco. Então, muito provavelmente você pensou no Itaú, certo? Você não precisou que eu te dissesse que era o Itaú para você descobrir que é o Itaú com esse laranja e esse azul. Mais um exemplo. A gente tem o vermelho, esse vermelho bem forte, e esse amarelo também bem chamativo. Vou te dar uma dica. É uma marca de comida. Será que você já sabe qual é? O McDonald's. Mais uma por último. Aqui são quatro cores. As duas anteriores que eu te mostrei foram duas cores, e aqui nesse caso nós temos quatro cores: o azul, o vermelho, o amarelo e o verde. Será que você consegue identificar de onde são essas cores? É uma grande empresa de tecnologia. A Google, exatamente. Então, ainda que você não tenha lembrado que são essas as marcas, eu tenho certeza que depois de ver você fala, nossa, é verdade, são essas. Eu vou voltar um pouquinho aqui porque eu coloquei o significado delas, né? Então, aqui o laranja, por exemplo, nós temos o significado de otimismo e o azul escuro de integridade. O que que isso transmite quando a gente fala de um banco, né? Que esse banco é um banco confiável. Você pode colocar lá o seu dinheiro nesse banco que ele vai cuidar bem dele, pode ter certeza. E otimismo, muitas pessoas podem associar, colocar lá o banco fazer render um pouquinho, ou você, essa questão de confiança, né, é muito importante ter quando a gente trata de um banco. Aqui no caso do McDonald's, a gente tem o vermelho, que é uma cor que remete à emergência, urgência, algo que você precisa resolver logo, que você precisa priorizar. E o amarelo, positividade, alegria, felicidade. Ou seja, tudo a ver com a hora que você está naquela fome e você fala: Meu Deus, eu preciso comer agora de qualquer jeito, eu preciso resolver esse problema. Aí você vai ver o McDonald's e fala: Tá, é isso. Então, essas cores, elas são sim pensadas para aqui, ó, mandar uma mensagem para o seu cérebro. E o Google, que tem o azul, que é a integridade, o vermelho, que é o alerta, o amarelo, que é a questão de positividade, e o verde, que é equilíbrio. Opa, preciso tomar uma aguinha, gente. Peraí. O verde, que é a questão do equilíbrio. Então, o azul, quando a gente pensa em Google, eles têm todos os nossos dados, né? Tudo que a gente pesquisa na vida, a gente vai para o Google. Então, certamente eles querem passar para a gente uma mensagem de pode deixar que eu estou cuidando dos seus dados, fica tranquilo, pode me passar tudo, que aqui não tem erro. O alerta é questão de curiosidade, de você precisar pesquisar uma coisa bem rápido. Positividade e equilíbrio, tem muito essa coisa de ser uma empresa jovem, uma empresa para frentex, digamos assim, né? Acho que isso é meio velho, mas uma empresa para frente, moderna, que é equilibrada, você pode ter uma vida, como é que eu posso dizer? Uma das coisas que chama bastante atenção no Google é a vida dos empregados, né? Dos funcionários, que eles podem sim ter uma vida social ou trabalhar de forma mais leve, enfim, tudo isso é transmitido também por conta das cores deles. Então, para que serve e por que é bom você ter essa identidade visual no Instagram? No nosso caso, que usamos o Instagram para divulgar o nosso negócio, o nosso serviço, o nosso produto, seja o que for, ter uma identidade visual vai te ajudar a ter o seu feed mais organizado.
Mas calma, quando eu falo organizado, eu não quero dizer que você precisa ter o seu feed harmônico, ou o seu feed mosaico, ou tudo perfeitinho. Eu não posso se não encaixar no meu feed de jeito nenhum. A organização é para que visualmente, quando a pessoa bater o olho no seu feed, ela vai ver sempre o mesmo esquema de cores e sempre o mesmo esquema de fontes, as mesmas fontes utilizadas. Isso já é uma organização. Você cuidar do tamanho da fonte, você cuidar da qualidade da imagem que você coloca, utilizando sempre a sua paleta de cores, utilizando sempre as mesmas fontes, isso já é mais do que o suficiente. Você não precisa ter um feed perfeitamente organizado. Muitas pessoas se preocupam excessivamente com ter um feed organizado e uma paleta perfeita e esquecem do principal, que é o conteúdo e a construção de relacionamento com a sua tribo. Não se prendam somente a ter um feed perfeito. Isso é uma parte, uma das facetas do seu feed, mas não é o mais importante. E por fim, tem a questão de grudar na cabeça das pessoas que te acompanham. Quanto mais você utilizar aquelas cores, a repetição vai fazer com que elas sejam cada vez mais reconhecidas pelas pessoas que acompanham o seu conteúdo. É o que eu disse para vocês há pouco. Muito provavelmente você não precisa que eu coloque o meu arroba para você saber que um post verde e um post roxo é meu. Então, essa questão de repetição, repetição, repetição faz com que aquele conteúdo, aquelas cores, né, grudem na cabeça das pessoas e elas facilmente identifiquem o seu conteúdo no feed, tá bom? Como definir essa paleta de cores? Já tem alguns conteúdos no feed falando sobre definição de paleta de cores. Eu já falei sobre isso algumas vezes. Inclusive, tem um e-book que foi disponibilizado gratuitamente para te ajudar nesse processo. Mas eu vou trazer essa abordagem aqui porque esse é um resumão e é importante você saber para quando a gente for para a nossa aula de amanhã. Então, primeiro passo, faça uma lista com 5 adjetivos que você gostaria que fossem associados à sua marca, certo? Pega lá papel e caneta e faz a listinha com 5 adjetivos. Próximo passo, pesquisa sobre a psicologia das cores, que são os passos, que é exatamente o que a gente estava conversando agora há pouco. Todas as cores transmitem uma mensagem, então você vai pegar esses 5 adjetivos que você escolheu e ver quais são as cores que estão associadas a eles, ok? E o próximo passo é pesquisar por paletas de cores que tenham as cores que você escolheu. Você pode usar sites como Canva Colors ou o Pinterest para pesquisar. Faça sua pesquisa sempre em inglês. Caso você não saiba o nome da cor em inglês, vai lá no Google, nosso amigo Google, e traduz. E você pesquisa as cores em inglês em um desses sites. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Adjetivos que podem representar a sua marca. Sua marca pode ser jovem, pode ser divertida, ou ela pode ser um pouco mais séria, pode ser moderna, autêntica, criativa. Existe uma série de adjetivos que você pode associar à sua marca. Então, pesquise sobre ele, reflita sobre o que você quer passar, pesquise sobre esses adjetivos e as cores que estão vinculadas a eles, certo? Aqui um pouco sobre a psicologia das cores. O azul, que remete à confiança, integridade, responsabilidade. O vermelho tem bastante a questão de urgência, atenção, paixão. O laranja, otimismo, aventura, independência. Os jovens, né, adolescentes, geralmente quem trabalha com adolescentes usa o laranja, que é essa coisa de liberdade, de me deixa viver minha vida. O amarelo, que remete à felicidade, positividade, entusiasmo. O roxo, que é uma das cores que eu utilizo, criatividade, imaginação. E o rosa, que é uma das favoritas das mulheres, né, com a cor romântica, bastante feminina. Os produtos femininos geralmente usam rosa. É só você pensar por que quando a gente vai comprar uma, como chama? Gillette, não sei outra palavra que não seja essa. O mesmo produto, só com uma cor diferente, mas porque está em rosa e o outro está em preto ou em azul escuro, que é para os homens, geralmente o rosa custa mais caro. Por quê? Porque as mulheres geralmente vão pro rosa, porque é mais bonito, elas gostam mais, enfim. O único ponto de atenção aqui no rosa é que é uma cor bastante delicada. Se você usar num tom mais bebê, ele pode infantilizar um pouco a sua marca. Pensem na Hello Kitty, por exemplo. Então é um tom de rosa bem clarinho, marcas de roupa de criança geralmente usam, né, para meninas. Então só fiquem atentas a isso, certo?
Onde buscar inspirações, você pode buscar as inspirações do Canva Colors, como eu te falei. Isso aqui ficou fora de ordem, gente. Não, esse é o terceiro ponto, tá certo. Então vamos lá. Você pode buscar no Canva Colors, aqui você vai acessar canva.com/colors. A primeira tela que você vai ter é o Color Palette Ideas. Você clica aqui nessa opção e vem para essa tela onde você pode digitar o título, o nome da cor, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aqui ele vai te dar diversas opções de cores. Ou você também pode buscar inspirações no Pinterest, que é o meu favorito. Você também, essa é a primeira tela do celular, eu vou abrir aqui para vocês daqui a pouco. E você joga aqui a pesquisa e vixe, isso aqui eu coloquei a outra, a mesma. Enfim, eu vou mostrar ao vivo, vocês vão ver. Ao vivo não, né? Gravado, mas vocês vão ver. Vamos lá então. Peraí. Eu vou abrir aqui para vocês. Canva Colors. Jogar para cá. Esse daqui. Então tá. Essa é a primeira tela. E você vai colocar aqui. Opa, Color Palette Ideas. E eu vou colocar pink, por exemplo, rosa. Dou um Enter. E ele vai te dar diversas opções de paletas na cor rosa. Infinitas, gente. Tem muitas, 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 muitas. Certo? Aí agora eu vou procurar no Pinterest. Venho aqui e agora eu vou colocar verde, green. Green Palette Ideas. Não sei se escrevi certo, acho que é 2 T's, na verdade. Mas isso não vai fazer diferença. Pronto. E aí ele vai te dar inúmeras opções de paletas de cores na cor verde. Essa daqui, ó, super bonita, ou assim também. E aí você pesquisa todas as opções, se quiser um verde ou um rosa, tem essa daqui, enfim. Agora é a sua criatividade, você buscar o que você mais gosta e achar uma paleta para chamar de sua, certo? Aqui, na verdade, eu posso mudar sempre. Fazendo atualizações ao vivo. Vamos lá. Posso mudar sempre? Achou sua paleta? Ai, achei minha paleta, já sei o que eu quero fazer. Aqui. Achei minha paleta, já sei o que eu quero fazer, já vou começar a produzir os meus posts. E eu fiz 3 posts na mesma paleta, agora já mudei de ideia, não tô mais gostando. Mudar é sim sempre possível. Você sempre vai poder mudar a cor da sua paleta de cores. No entanto, toda vez que você muda, você confunde as pessoas que te acompanham, né? Ontem você estava com a paleta verde e rosa, hoje você está com a paleta preto e vermelho. Aí amanhã você está com a paleta amarela e laranja. Então fica muito, muito confuso para as pessoas que te acompanham. Por isso que o ideal é que você mantenha aquelas cores por determinado período, até que as pessoas consigam se acostumar com elas, tá? Então, a minha sugestão é que você produza pelo menos 90 conteúdos, por volta de 90 conteúdos com aquela mesma cor. E aí sim, se você achar que não está funcionando, que não dá e etc., você parte para a próxima. Mas é sim importante que você tente pelo menos por um período para que aquilo realmente entre na cabeça das pessoas que te acompanham. Pensa, por exemplo, se a Google mudasse de cor toda semana. Nós ficaríamos muito, muito confusas, certo? Ou se o Itaú mudasse de cor toda semana, chega uma hora que a gente não reconhece mais a marca, porque cada vez ela está com uma cor diferente. Então, no seu caso, é a mesma coisa. Por mais que seja numa escala bem menor, claro, né? Você atinge uma quantidade bem menor de pessoas, mas ainda assim são as suas pessoas, né, que estão acompanhando o seu conteúdo e que vão criar essa identificação com a sua marca, certo? Então, essa é a nossa aula de paleta de cores.
Deixa eu só confirmar se esse é o último slide. Sim, esse é o último slide. Então, amanhã começa o nosso desafio. A nossa primeira aula, ele duas vezes, ó, vou colocar aqui. A nossa primeira aula vai ser sobre elementos de um perfil que se destaca. A gente vai fazer um resumão de tudo que é importante ter no seu perfil para que ele seja um perfil de destaque, como que você organiza a sua bio, como que precisa ser a sua foto, enfim, uma série de coisas que são importantes para você ter um perfil que se destaca. Nosso desafio começa amanhã, às 7 horas da noite, horário de Brasília. Então, não se esqueça, ativa o lembrete lá do YouTube. Eu vou mandar para vocês hoje, se é que eu já não mandei. Eu vou mandar para vocês hoje o link para vocês ativarem o lembrete e a gente se encontra amanhã às 7 horas, certo? Espero que você tenha aproveitado essa aula e tirado o máximo de conteúdo dela. Um super beijo, até amanhã!